Boa noite a todos, que Jesus, nosso amigo e mestre, possa nos envolver esta noite para que o tema em que tivemos a oportunidade de escolher para refletirmos sobre as nossas responsabilidades espirituais possam tranquilizar o nosso coração e trazer-nos a vontade da modificação tão necessária que nós precisamos fazer em nós mesmos, a fim de que tenhamos condições melhores nesse mundo de regeneração. O tema dessa noite, por ser de início, que é sempre o estudo do Evangelho, nós tivemos como tema o papel da mulher no processo evolutivo do planeta. E escolhemos para a prece dessa noite um texto do livro Caminhos de Volta, de Francisco Cândido Xavier, de Espíritos Diversos. Esse texto vai falar especialmente à mulher, nas palavras de Emmanuel, e que será a nossa prece desta noite de início do trabalho. Homem e mulher guardam idênticos direitos perante as leis da vida, e ambos análogas características de imortalidade, nos dois os mesmos atributos do Espírito Eterno. Entretanto, a sabedoria da criação entregou à mulher as chaves da vida, com ela a repetição do berço, dos prodígios do renascimento. O homem dominará a natureza, erguerá impérios, influenciará povos ou marcará época. No entanto, a humanização de tudo isso pertence à mulher, que o embala nos vínculos de sua própria renovação. Por muito poderosos hajam sido os conquistadores da terra no passado e no presente, e por mais cultos os filósofos que traçam as diretrizes da cultura humana, de nenhum deles a vida suprimiu a necessidade das entranhas femininas para que se lhes gerasse a existência. E ainda agora, quando a ciência do mundo se dispõe a intervir nos processos da reencarnação, procurando nova anidação dos recursos genéticos a favor da gestação em proveta criadora, nenhum sistema de sublimação espiritual pode substituir a assistência materna no trabalho do renascimento físico, porque unicamente o amor é a luz da civilização, conduzindo-a para a integração com Deus. Se te encontras na experiência feminina, ante os impositivos da evolução, é natural te compreendas no mesmo nível do homem relativamente à cultura e à inteligência, com a mesma segurança de competência. Mas, para a demonstração disso, não busque os pontos de vivência em que a maioria dos homens falhou tantas vezes. Para te mostrares tão eficiente quanto os melhores companheiros da terra, não é necessário desças aos precipícios a que tantos se arrojaram na própria imprevidência. Recorda que podes ombrear com todos eles em matéria de trabalho e habilitação, entendimento e responsabilidade. Mas é preciso pensar que Deus nos confiou aos homens os dons que te concedeu na perpetuação da vida e no sustento do amor. Que Deus, na sua misericórdia infinita, possa dar-nos a luz no pensamento, a fortaleza no coração, para que diante desta oportunidade material de virmos como mulheres, sejamos o vínculo de ligação em que a transição do planeta possa ser realizada de maneira que impere, antes de tudo, a resiliência, o amor,
a empatia, o companheirismo, o compartilhamento das responsabilidades espirituais, em que, antes de tudo, quando nos preparamos para vir como mulheres, estejamos atentas aos desígnios divinos que nos ofereceram a oportunidade de transmitir os dons da vida material para que Deus estivesse presente em todos os homens. Que assim seja. Queridos, hoje em dia vemos muitas vezes a revelia, né? A revelia, perdão, como se fosse na rebeldia, né? Das nossas intenções de críticas quanto às dificuldades que carregamos nas nossas transformações morais. Então, culpa-se muitas vezes o homem pela violência e pela transformação da mulher, que por muitos anos foi submetida ao poder da masculinidade, em que, diante desta condição de revolta, muitas vezes, a sociedade expõe, como nos diz Emmanuel, as condições de falhas morais ao qual os dois gêneros carregam. E nós, em desrespeito aos processos de transição espiritual, aos nossos irmãos em que, na masculinidade física, optaram pela feminilidade do coração, e as mulheres, no coração da masculinidade, importaram-se em trazer a condição de perpetuação da força para com os seus semelhantes, muitas vezes deixamos de perceber o quanto Deus nos permite a escolha para que possamos encontrar finalmente o caminho mais assertivo diante das nossas decisões, que sem dúvida, no momento de transição do planeta para a regeneração, infunde, extingue nas condições que nós precisamos fazer sempre na mudança em nós mesmos antes de tudo. O Allan Kardec, em comentário sobre a questão 202 do Livro dos Espíritos, ele diz assim: todas as questões, levantando e lembrando que todas as questões e todos os itens e textos estarão no site para a complementação do estudo desta reunião. Então, Kardec diz assim na questão 202: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. O espírito encarna como homem ou mulher, porque o espírito em si não tem sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com esse ensejo, de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Kardec, na sua didática, na sua perspicácia de perguntas na codificação, traz-nos a racionalidade da questão da reencarnação, em que nos possibilita tanto o desenvolvimento das condições de sustentação material na masculinidade, quanto no aprendizado e no equilíbrio do coração na feminilidade. Então, o espírito em si não apresenta as características sexuais da materialidade, mas nas suas tendências. E vamos mais adiante. Kardec não deixou dúvida quanto à necessidade do espírito encarnar, ora como homem, ora como mulher, diante das provas que ele tem que passar.
uma vez que precisa progredir em tudo. E essa aquisição de experiência, sempre num corpo físico novo, seja do homem ou da mulher, é sempre importante para nós. Reencarnar, como todos nós sabemos, né, significa entrar de novo ao processo da materialidade, no corpo de carne, né? Entrando nessa ideia, vamos pensar em especial o que o espírito traz nas responsabilidades quando vem encarnando como mulher. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz o seguinte: o papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe, é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho é seu o porvir e prepara o homem para o futuro. Por isso, as sociedades que a deprimem-se a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido é que faz a família forte, a sociedade grande, moral e unida. Então, diante da oportunidade de vir como mulher, nós temos em nosso esteio, apesar da fragilidade do nosso corpo físico, a força de estrutura de uma sociedade que não devemos perder de vista quando, diante de direitos e deveres, muitas vezes, homens e mulheres lutam para ver quais são as condições que um se sobrepõe ao outro. E não é esse o objetivo reencarnatório do espírito, não é? Vamos fazer uma comparação ainda na pergunta 821 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Resposta do Espírito de Verdade: sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. O que ele quis dizer com isso? Que as noções da vida são as noções que devemos estar experienciando através das expressões reencarnatórias, a fim de formar em nosso espírito o caráter, as condições necessárias para que sejamos criaturas do bem. Se Deus o permitiu, quando fôssemos criados, tivéssemos a liberdade de escolha, trilhando os próprios passos, construindo o próprio caminho segundo a nossa vontade, é de bom parecer, é de nossa reflexão, que a mulher, antes de tudo, trará através do exemplo e da proteção a condição ao que o homem, trazendo espiritualmente as suas tendências, possam ser amenizadas a fim de que, quando puder escolher pelas próprias questões de pensamento, ele possa discernir aquilo que precisa mudar em si mesmo e não nos outros. A mulher, antes de tudo, não é que tenha maior responsabilidade que o homem, mas por estarmos mais diante da união espiritual através da maternidade, nós temos uma ação mais influenciável ao espírito do que aqueles que vêm com a masculinidade, trazendo o amparo, o compartilhamento de responsabilidade. A gente não deve ter dúvida também que tanto a maternidade quanto a paternidade vai ser sempre uma missão, no mínimo porque estão os pais sempre responsáveis de formar o caráter da criatura que vem em seus braços. Em misericórdia, nós rogamos a oportunidade da vida. Sabemos que no plano espiritual são reunidos os espíritos que serão responsáveis pelo processo da reencarnação, como pai, como mãe e aqueles que virão neste processo como filhos, além de companheiros da espiritualidade que fraternalmente nos amam
que nos vão estimular as tendências de responsabilidade para essa oportunidade. Então, todos nós temos como missão a condição de orientar, mesmo as mulheres que não têm filhos, mesmo os homens que ainda não fazem o papel de pais. Porque na essência e no germe divino, através das várias vidas materiais, aprendemos a ser pais e mães. A gente não pode esquecer que a mulher tem essa incumbência especial da educação dos filhos. Não é porque tenha mais tempo, muitas vezes o homem também tem mais tempo, mas essa ligação, eu repito, que nós temos de dar a vida material a um espírito, faz com que ele seja mais acessível à orientação feminina do que a masculina. A gente deve recordar que há muitos anos atrás, cabia sempre à mulher a educação dos filhos, o homem não participava disso, né? O homem competia, por exemplo, no trabalho fora de casa, para ter os recursos financeiros, né? Para prover a família. Restava um ônus para a mulher que era bastante pesado, porque além da educação dos filhos, ela tinha os afazeres domésticos, né? O papel era imenso, então tinha bem maior responsabilidade, porque tinha incumbência desde aquela época de preparar o homem para o futuro. Antigamente se exigia mais da mulher a obrigação de educação do que hoje, né? Porque hoje a gente tem que imaginar, quando a gente fala homem do futuro, a gente tem que imaginar que são os espíritos que estão reencarnando, tanto homem quanto mulher, né? Esse trabalho era valorizado, né, naquela época. Mas, como espíritos que estamos aprendendo a ser homens e mulheres, evidentemente nós gostaríamos de ter a participação mais ativa na sociedade. E essa participação ativa que já Leon Denis frisava no seu livro, que já dentro do Livro dos Espíritos, Allan Kardec foi esclarecido pelo Espírito de Verdade, tanto homem quanto mulher têm as mesmas responsabilidades, direitos e deveres, mas que a sociedade em si, por ser ao longo da história uma questão de poder, né? Porque naquela época, desde os primórdios humanos, nós tomávamos posse da natureza, tomávamos posse das coisas de outras pessoas como uma forma de sobrevivência. Isso ainda instiga a humanidade à preservação da sobrevivência pelo poder, que tem que mudar de qualquer maneira no mundo de regeneração. Porque a essência divina do espírito não é a masculinidade ou a feminilidade, mas o processo evolutivo para a pureza espiritual, né? Em que a condição intermediária passa no mundo de expiação e prova, né? Porque mais tarde nós estaremos vendo quais as condições celestes que serão acrescentadas às duas posições de gênero, sob a responsabilidade de seu progresso. Então, hoje, vendo a mulher trabalhando tanto fora de casa como dentro de casa, ela tem, sem dúvida, um ônus dobrado, né? Então, o exigir que a mulher fique dentro de casa ou trabalhe para sua sustentação são condições que não são éticas, que a sociedade, com o tempo, vai ter que surgir sob uma nova visão, sob uma nova perspectiva, um novo prisma, né, de consciência do espírito e não mais a consciência de gênero. Com tudo isso, não podemos nos esquecer
que a mulher não ficou liberada do compromisso maior, que é o objetivo espiritual de preparar o ser humano, sobretudo considerando ainda no Livro dos Espíritos, a questão 820, em que se faz a seguinte afirmação: Deus apropriou à organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menos força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Nascemos simples, ignorantes na reencarnação física também, na parte física, porque essa dependência faz com que a gente crie ligações de afeto. E a mãe, mulher, mais do que tudo, consegue transformar uma criatura quando esse vínculo está ligado às trajetórias dos corretivos morais na persistência do amor, No Livro dos Espíritos, ainda na questão 822, nós vamos ver ainda um comentário do Kardec, que eu acho que dá a finalização do nosso estudo desta noite. Diz assim: os direitos de homens e mulheres são iguais, as funções não. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro sobre esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Desde essa época, se nós formos estudar a codificação, nós vemos o quanto já nos alertava sobre a necessidade da sociedade colocar responsabilidades gerais para a humanidade. Não existem funções deliberativas, mas existem funções que caracterizam o gênero para a sua realização mais efetiva. E, afinal, para a gente lembrar que, diante do nosso livre-arbítrio, que nos permite escolher, decidir, mas que também nos torna responsáveis pelo que a gente decidir, pela decisão, nós vamos naturalmente também ter que assumir as consequências daquilo que realizamos. Que nós, como mulheres, possamos ser veículos de luz diante do Evangelho para aqueles que nos rogam a oportunidade da vida material, a fim de que possam progredir através do nosso exemplo, da nossa prece e do nosso amor. Muita paz para todos e obrigada. Uma boa tarde a todos, Deus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça. Nós trouxemos hoje do livro Contos e Apólogos, que é um livro da psicografia do Chico Xavier, com mensagens do Irmão X, do Espírito Irmão X. Ele fala sobre nos domínios da sombra. É um relato bastante interessante de um grupo que se reúne contra o Espiritismo, na medida em que eles estão percebendo que o Espiritismo se expande cada vez mais, eles se organizam para traçar ali uma estratégia, um plano de combate ao Espiritismo. Então vamos lá. Em compacta assembleia do reino das sombras, um poderoso soberano das trevas, diante de milhares de falangistas da miséria e da ignorância, explicava o motivo da grande reunião. O Espiritismo com Jesus, aclarando a mente humana, prejudicava os planos infernais. Em toda parte da terra, as criaturas começavam a raciocinar menos superficialmente, ou seja, com mais profundidade.
indagavam com segurança quanto aos enigmas do sofrimento e da morte e aprendiam sem maior dificuldade as lições da justiça divina. Compreendiam sem cadeias dogmáticas os ensinamentos do Evangelho. Oravam com fervor, meditavam na reencarnação e passavam a interpretar com mais inteligência os deveres que lhe cabiam no planeta. Muita gente entregava-se aos livros nobres, à caridade e à compaixão, iluminando a paisagem social do mundo, e por isso todas as atividades das sombras surgiam ameaçadas. Que fazer para conjurar o perigo? Então, se o Espiritismo começava a trazer tantos benefícios à humanidade, né, como, por exemplo, a questão da prece, da meditação, de se compreender ali o sofrimento, de se compreender o que é a morte, de se compreender quais eram os deveres que cabiam a cada um no planeta, aclarando ali a mente humana, despertando nos homens a caridade, a compaixão, a leitura pelos livros nobres, enfim, ajudando a modificar o panorama da Terra. Então isso incomodava sobremaneira esses espíritos que não gostavam disso, esses espíritos ainda dedicados ao mal. E fizeram então uma assembleia para discutir alguma estratégia. O que fazer? Então o organizador daquela reunião pediu para que os seus assessores apresentassem sugestões. Depois de alguns momentos de expectativa, ergueu-se o comandante das legiões da incredulidade e falou: procuramos veicular a crença, disseminar ali a crença de que Deus não existe, que as criaturas viventes estão entregues a forças cruéis e fatais da natureza. O maioral das trevas, o organizador, porém objetou desencantado: esse argumento não serve. Quanto mais avança nos trilhos da inteligência, mais reconhece o homem a paternidade de Deus, sendo atraído inelutavelmente para a fé ardente e pura. Então esse argumento de que Deus não existe não seria eficiente. Levantou-se então o orientador das legiões da vaidade. Vejam que antes era o orientador da incredulidade, agora da vaidade, e opinou: vamos espalhar a notícia de que Jesus nada tem a ver com o Espiritismo, que as manifestações dos desencarnados se resumem num caso filosófico para as conclusões da ciência. E desnorteando os profitentes, os defensores ali da doutrina renovadora, faremos com que gozem a vida no mundo como melhor lhes pareça, sem qualquer obrigação para com o Evangelho, e assim serão colhidos no túmulo com as mesmas lacunas morais que trouxeram do berço. O Rei das Sombras disse complacente: sim, essa ilusão já foi muito importante. Contudo, há milhares de pessoas despertando para a verdade, na certeza de que as portas do sepulcro não se abririam para os vivos da terra sem a intervenção de Jesus. Então, o orientador ali dessa assembleia diz que, olha, esse argumento que Jesus não tem nada a ver com o Espiritismo, isso também não vai fazer sentido, porque está cada vez mais claro ali que a ligação estreita, tão profunda de Jesus com o Espiritismo, tanto que Jesus ali fala do Consolador prometido que viria, que nada mais é do que o Espiritismo, trazendo essa lucidez, essa compreensão que, graças a Deus, hoje nós temos sobre os ensinos de Jesus. Mas, nesse ponto, o diretor das falanges da discórdia, então já foi o da incredulidade, da vaidade, agora o diretor das falanges da discórdia pôs-se de pé e conclamou: sabemos que a força dos espíritas nasce das reuniões em que se congregam para a oração e para o aprendizado da vida espiritual, e nas quais tomam contato com os mensageiros da luz. Assim sendo, assopraremos a cisania, a discórdia entre os seguidores dessa bandeira transformadora, exagerando-lhes a noção da dignidade própria. Separá-lo-emos uns dos outros com o invisível bastão da maledicência, da fofoca. Chamaremos em nosso auxílio os polemistas, os discutidores, os carregadores de lixo social, os fiscais do próximo
e os examinadores de consciências alheias, para que os seus templos se povoem de feridas e mágoas incuráveis, e assim os irmãos em Cristo saberão detestar-se uns aos outros, com sorrisos nos lábios, inutilizando-se para as obras do bem. Então esse mestre aqui da discórdia, ele propõe que dentro ali do trabalho espírita se dissemine a fofoca, a maledicência, a divergência entre os frequentadores, né? E para isso eles vão utilizar os polemistas, os discutidores, os examinadores de consciência alheia, enfim, aqueles que podem ali estimular a discórdia permanente para que o grupo gradativamente ele vá ali criando essas separações e definitivamente isso possa comprometer e muito o trabalho espiritual. O chefe satânico, todavia, considerou, né, pensou a respeito e disse: isso é uma medida louvável, né? Isso pode ser muito importante. Contudo, necessitamos de providência de efeito mais profundo, porque sempre aparece um dia em que as brigas e os desacordos terminam com os remédios da humildade e com o socorro da oração. A essa altura, ergueu-se o condutor das falanges da desordem e ponderou: se o problema é de reuniões, conseguiremos liquidá-los em 3 tempos. Buscaremos sugerir aos membros dessas instituições que o lugar dos conclaves, né, que o lugar das reuniões é muito longe, que não lhes convém afrontar as surpresas desagradáveis da via pública, né? Então os problemas ali do cotidiano, da rua que surgirem, né, chuva, trânsito, tudo isso não vale a pena enfrentar para ir frequentar ali o trabalho espírita. Faremos com que os horários das reuniões coincidam com o lançamento de filmes especiais, com festividades domésticas de data fixa. Improvisaremos tentações determinadas para os companheiros que possuam maiores deveres e responsabilidades junto às assembleias, a fim de que os iniciantes não venham a perseverar no trabalho da própria elevação. Então, aqui, eles vão ali, então, provocar uma série de situações para que as pessoas desanimem no trabalho espiritual, sobretudo para aqueles que têm atividades mais intensas. Eles vão então improvisar, aqui está falando, tentações, né? Enfim, uma série de obstáculos para que eles não possam ir e aqueles que estão iniciando se sintam igualmente desanimados pela falta de compromisso ali daqueles que se dedicam ao trabalho. Organizaremos dificuldades para as conduções, atrairemos visitas afetuosas que chegarão no momento exato da saúde para os cultos espíritas cristãos. Então vejam que eles vão ali dificultar as conduções, né, o deslocamento dos trabalhadores, atrair visita, é aquele trabalhador que está na hora de ir para o trabalho espiritual, chega ali uma visita inesperada, né? Então, tudo isso são recursos que esse condutor da falange da desordem está propondo. Tumultuaremos o ambiente nos lares, né? Aquele mal-estar súbito, uma divergência que surge ali nos momentos da saída, escondendo chapéus e bolsas, carteiras e chaves para que os crentes se tomem de mau humor, desistindo do serviço espiritual e desacreditando a própria fé. Então eles estão planejando aqui ajudar a esconder chave, carteira. É muito interessante quando a gente não acha ali na última hora a chave do carro, né? E aí quanto mais a gente fica irritado, pior é. Tanto que depois que passa ali aquela confusão, a gente abre a gaveta e fala: poxa, mas como eu não achei essa chave se eu abri essa gaveta várias e várias vezes e não a vi? Então, toda essa turbulência, isso pode acontecer justamente ali para que nos desanime, para que tente nos impedir de seguir ali no trabalho, né? E os espíritos, eles podem colaborar nesse sentido, provocando essas situações desagradáveis. O soberano das trevas, ouvindo isso, mostrou larga satisfação no semblante e ajuntou: sim, isso é precioso trabalho de rotina que não podemos menosprezar. Entretanto, carecemos de recurso diferente. O responsável ele achou interessante, mas ele falou: precisamos de alguma coisa diferente,
alguma coisa mais contundente, mais sólida, né? Mais impactante, que seja mais eficiente no combate ali ao trabalho do espiritual. O responsável pelas falanges da dúvida ergueu-se e disse: as reuniões referidas são sempre mais valiosas com auxílios de médiuns competentes. Buscaremos desalentá-los, desanimar esses médiuns, dispersá-los, penetrando a onda mental em que se comunicam com os benfeitores celestes, fazendo-lhes crer que a palavra no além resulta de um engano deles próprios, obrigando-os a se sentirem mentirosos, palhaços, embusteiros, mistificadores, sem qualquer confiança em si mesmos, para que as assembleias se vejam incapazes e desmoralizadas. Então esse sugere, esse responsável pela dúvida, ali envolver os médiuns, incitar, instigar na mente desses médiuns que eles são embusteiros, que eles são mistificadores, que eles são mentirosos, para que eles percam a confiança em si próprios e, consequentemente, a confiança no trabalho. O mentor do recinto, o organizador, aprovou a alegação, mas considerou: indiscutivelmente, o combate aos médiuns não pode esmorecer. Entretanto, precisamos de providência mais viva, mais penetrante, ou seja, algo mais intenso ainda, depois de tantas e tantas sugestões. Foi então que o orientador das falanges da preguiça se levantou, tomou a palavra e falou respeitoso: ilustre chefe, creio que a melhor medida será recordar ao pensamento de todos os membros das agremiações espíritas que Deus existe, que Jesus é o guia da humanidade, que a alma é imortal, que a justiça divina é indefectível, que a reencarnação é uma verdade incontestável, que a oração é uma escada solar reunindo a terra ao céu. O soberano das trevas, porém, entre o espanto e a ira, cortou-lhe a palavra, exclamando: onde pretendes chegar com semelhantes afirmações? O comandante dos exércitos preguiçosos acrescentou sem perturbar-se: sim, nós diremos que o Espiritismo com Jesus, pedindo às almas encarnadas para que se regenerem, buscando os conhecimentos superiores e servindo a caridade, é de fato o roteiro de luz, mas que há tempo bastante para a redenção, que ninguém precisa incomodar-se, que as realizações edificantes não efetuadas numa existência podem ser atendidas em outras, ou seja, que o trabalho que nós não conseguimos fazer nessa vida, temos tantas outras. É isso que ele vai estimular. Que tudo deve permanecer agora como está no íntimo de cada criatura, na carne, para vermos como ficarão depois da morte. Que a liberalidade do Senhor é incomensurável, ou seja, que a flexibilidade, que a paciência de Deus, ela é infinita. Então não devemos nos preocupar. Que todos os serviços e reformas da consciência marcados para hoje podem ser transferidos para amanhã. Desse modo, tanto vale viverem no Espiritismo como fora dele, com fé ou sem fé, porque o salário da inutilidade será sempre o mesmo. O Rei da Sombra sorriu, feliz, e concordou: até que enfim descobrimos a solução. De todos os lados ouviam-se risonhas exclamações: bravos, muito bem, muito bem. O argumento do astucioso condutor das falanges da inércia havia vencido. Então vejam que diante de tantos argumentos, o que foi ali o vencedor foi esse da inércia, da preguiça, estimulando até surpreendentemente a mensagem de que Deus Pai, de que o Espiritismo de fato clareia ali as consciências, mas vejam, ele reitera: nós devemos estimular que eles não devem ter pressa, que o que não for feito numa existência será feito em tantas outras, estimulando ali a preguiça. Então, é um relato bastante interessante que nos leva a nos perguntarmos, como estamos agindo, porque podemos ter ali essa consciência, podemos saber o que temos que fazer. No entanto, nós nunca achamos o tempo necessário, nunca achamos a vontade necessária, nunca achamos a motivação necessária, talvez esperando o tempo ideal, se somos jovens,
nós falamos, eu sou muito novo para isso, sou imaturo. Quando estamos mais maduros, nós falamos, agora eu não tenho energia, não tenho disposição, isso é coisa para os mais jovens, enfim. Não achamos ali o tempo ideal, né? Esperamos que a nossa saúde esteja perfeita, que a nossa condição econômica esteja perfeita, a nossa condição familiar, para aí sim nos dedicarmos ali a um trabalho espiritual aos outros, esquecidos de que até usando uma linguagem material, é um investimento em nós mesmos, no nosso bem-estar, na nossa paz, né? Então, mais importante do que a consciência é a nossa atitude, é começarmos ali pouco a pouco, fazermos ali um pouco a cada dia. Tem até uma frase bem interessante que fala que é melhor fazermos um pouco a cada dia do que queremos fazer tudo num dia só. Porque aquele que quer fazer tudo num dia só, ele se sente frustrado, ele se sente incapaz, porque ninguém consegue mudar tudo num dia só, num curto espaço de tempo. Agora, aquele que é persistente, aquele que tem um ideal, aquele que tem ali uma trilha a seguir, ele vai ali fazendo um pouco a cada dia, mas um pouco com fé, com boa vontade. Então é um convite aqui para que nós não nos deixemos levar pela preguiça, né? Até a Joana de Ângeles fala, né, sobre a inércia, em que ela diz que, a pretexto de repousar, não apliques o tempo na ociosidade, né, na preguiça dourada, nem no sono da indolência. Não te confiras menos resistência do que aquelas que realmente possuem. Retomando, olha, não te confiras menos resistência do que aquela que realmente possui, porque podemos ali atribuir a nós um cansaço, uma falta de força, que muitas vezes isso é muito mais um processo mental do que propriamente uma realidade. Então, aquele que sempre fala, eu estou cansado, eu estou esgotado, né? Pode ser que de fato ele passe por uma fase ali em que ele está sobrecarregado, mas quantas vezes não é que ele está sobrecarregado, mas ele está se sentindo sobrecarregado por esse padrão mental da preguiça, do cansaço, né? E ela ainda diz que o homem é aquilo que elabora intimamente, ou seja, nós somos aquilo que nós pensamos. Diz ainda que o trabalho é a mola do progresso que fomenta a evolução e que o repouso lhe refaz as forças, lhe dá claridade à inteligência, ele vitaliza o corpo. Ou seja, tanto o trabalho quanto o repouso são de grande importância na nossa vida. O que ela nos convida à reflexão, e esse texto também, é o equilíbrio, né? Hora de repousar, repousemos, renovemos a nossa mente, a nossa saúde física, mas não nos esqueçamos do trabalho, que o trabalho ele desenvolve a nossa inteligência, ele desenvolve o nosso espírito, e se quisermos nós vamos encontrar uma série de motivos para fugir dele, a falta de capacidade, a falta de tempo, a falta de condições, a falta de apoio daqueles que caminham ao nosso lado, enfim, podemos ali descobrir uma série de motivos para não fazermos determinado trabalho, mas igualmente, se quisermos, nós teremos inúmeros, incontáveis motivos para fazermos ali o trabalho, né? Sem exigir a perfeição, mas um pouco a cada dia, persistente, né? E nos dedicando ali, pedindo a Deus que nos fortaleça, para que quando nós partirmos aqui da Terra, nós olhemos para trás e possamos olhar com tranquilidade, que não fomos perfeitos como ninguém é, mas que não faltou ali essa boa vontade, esse bom ânimo, essa disciplina tão necessária, porque quantas vezes sabemos o que tem que ser feito, temos essa clareza, mas falta ali a disciplina. Então nós encerramos agradecendo sempre a Deus e que Ele, em sua infinita bondade, nos ampare, nos proteja, nos fortaleça. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite a todos.